Eu quero te atualizar hoje de uma coisa. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito importante enquanto igreja, porque nós nunca tivemos em outras gerações o que nós estamos tendo hoje. Então hoje nós estamos vivendo assim, com jovens. Você vem aqui na igreja, você tem muitos jovens, e você tem a geração, dos homens que tem aí de 35, a 55 anos, e você tem uma geração, de homens que tem de 55 anos a 80 anos na mesma igreja. E isso, se você é cristão há mais de 20 anos ou 30 anos, você há de convir que talvez nós estamos num tempo que nunca tivemos antes, porque nós estamos vendo isso acontecendo. Uma igreja multigeracional, uma igreja em que os netos estão junto com os avós, em que os pais estão junto com os filhos. E isso, para mim, é o que ficou no último versículo do Velho Testamento, que Malaquias diz que nos últimos dias Deus iria levantar o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Nós estamos podendo ver isso. Eu já tive oportunidade de estar em lugares em que o pastor ele tinha 20 anos e que o avô dele, que foi pastor dele, estava agora o ouvindo, ele com 20 anos e pregando para o avô de 80. Eu tive em Belém, numa igreja muito tradicional, e fui dar uma entrevista numa rádio. E nessa rádio eu ouvi falar de um irmão que congregava na mesma igreja por mais de 80 anos. Esse irmão congregava numa igreja. Ou seja, ele tem mais idade de igreja, na mesma igreja, do que eu de vida. Então ele é um herói, vai ter uma estátua dele no céu, porque ele conseguiu congregar 80 anos na mesma igreja. Então lá estão seus filhos, lá estão seus netos, seus bisnetos. Por quê? Porque Deus está trabalhando conosco de uma forma multigeracional. E isso é com certeza algo que Deus está trabalhando nessa geração. Por isso que o que você mais vai ver nesses dias são pessoas falando sobre família, são pessoas falando sobre paternidade, são pessoas falando sobre o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, porque esse tempo é o tempo de nós ouvirmos talvez pais e filhos ministrando juntos. Como você vê aqui, a Rebeca ministrando louvor junto com a mãe, junto com a pastora Fernanda. Isso é algo que nós nunca tivemos antes, então nós precisamos atentar para aquilo que Deus está fazendo, porque eu creio, meu irmão, que se você está aqui, talvez teu pai não seja cristão, teu avô não seja cristão, saiba de uma coisa: o Espírito que te tocou vai começar a entrar na tua casa, vai começar a entrar na sua família. O Espírito que te tocou, se você é pai e seus filhos não estão aqui, saiba de uma coisa: é um momento específico em que Deus está resgatando gerações para servi-lo, porque nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, e nesses últimos dias Ele está estendendo a sua rede para que nós e a nossa casa sejamos salvos. Porque existe uma tarefa que está inacabada, e que para que Cristo volte, essa tarefa precisa ser acabada. Porque é a tarefa de nós conseguirmos pregar o Evangelho ao mundo inteiro conhecido, e o mundo inteiro conhecido começa com a nossa casa. O mundo inteiro conhecido começa com os nossos pares, os nossos parentes. O mundo inteiro conhecido começa com a nossa família. E nós estamos debaixo de um favor de Deus, porque entendemos que profeticamente esse Espírito que conecta gerações está sobre nós. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer o primeiro desafio. E o primeiro desafio nessa noite aqui, amanhã, que terça-feira, que quarta-feira, você fale sobre o Evangelho para alguém da sua casa. Esse é o desafio. Você vai sair daqui, sabe, essa conferência foi chamada Famílias Sacerdotais. Então, o desafio prático é você falar sobre o Evangelho. Meu irmão, não importa
o que você sabe do Evangelho. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, não depende de você. Só em você falar sobre Cristo, isso o Espírito Santo, ele vai usar com poder para poder fazer com que o homem ele seja convencido do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, não depende de nós, é o Espírito Santo que continua fazendo o trabalho dele. Nós só precisamos pregar, nós só precisamos confiar inteiramente na graça de Deus, precisamos confiar inteiramente na bondade de Deus, confiar que Ele é capaz de resgatar as pessoas da nossa casa. Então, nessa semana é a tarefa de casa. Prega para alguém dentro da tua casa. Fala sobre Jesus. Fala que você se tornou uma testemunha de Cristo. Fala que o Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos está em você. Fala que você crê em tudo aquilo que está escrito na palavra. E que Jesus ele morreu, mas um dia ele reviveu dos mortos. Porque o Evangelho não tem muita complicação, não. O Evangelho que salva é esse. Eu creio num judeu que tinha 33 anos, que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, mas no terceiro dia ele ressuscitou para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. É isso, pronto. Eu creio que agora nós temos um rei. Eu creio que agora eu faço parte da família de Deus e isso é o Evangelho que é capaz de mudar qualquer vida. Qualquer uma. Meu amigo, se o Evangelho me tocou, eu era pior do que todo mundo aqui junto. Ele é capaz de tocar qualquer um. Se eu estou aqui pregando e fui salvo, porque eu podia te contar minha história triste. Todo mundo vem me contar história triste. Fala, cara, se eu contar minha história para você, você vai pensar, você vai me dar até uma oferta. Você vai falar, cara, eu achava que a minha história que era triste. Então, quando as pessoas vêm contar história triste, eu olho assim, tá bom, deixa eu te contar a minha agora. Todo mundo tem história triste. Mas nenhuma história é como a história do nosso Deus, que virou homem, que morreu na cruz, para que nós hoje tivéssemos vida além das nossas histórias. Porque o que salva não é a sua história triste, o que salva é a história de Cristo, que é muito mais triste do que a nossa. Então, eu convoco você, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que está acontecendo uma obra em Guarapari e que nós podemos avançar com a mensagem do Evangelho para que pessoas se tornem, façam parte da família de Deus, amém? Olha o amém, vocês disseram amém. O seu amém é, eu vou falar sobre o Evangelho para alguém na minha casa, amém? Diminuiu o amém. Então eu quero te convidar a abrir 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 10. Eu tenho falado muito sobre isso, não me canso de falar. E eu creio que é uma mensagem que vai te edificar. E que vai cooperar até para que você fale sobre o Evangelho. A nossa proposta aqui hoje é tentar esticar a nossa compreensão que temos de quem é Jesus. Eu já preguei, acho que a maior parte dos últimos 10 anos eu tenho falado sobre Jesus. Eu tenho falado sobre Cristo. Porque para mim não existe outra mensagem tão poderosa quanto essa. Não existe. Você pode falar de Moisés, pode falar de Abraão, pode falar de todos os homens que foram referência nas Escrituras, pode falar de Paulo, de Pedro, de Judas, de João. Agora, não tem ninguém mais poderoso do que Jesus. Não tem ninguém, porque nenhum outro nome pode salvar a não ser esse. Então eu quero citar as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo número 3, verso de número 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento,
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo está falando algumas coisas aqui. Primeiro, existe uma sabedoria que não tem a ver com os anos de vida, que não tem a ver com a sabedoria de vida. Mas ele está falando que a verdadeira sabedoria está em colocar o fundamento certo na sua vida. Então repita comigo assim: existe um fundamento que traz sabedoria para qualquer área da minha vida. E esse fundamento se chama Cristo. Então a verdadeira sabedoria não está firmada no conhecimento. A verdadeira sabedoria não está firmada nos anos de vida. A verdadeira sabedoria está firmada em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu, como um sábio construtor. Todos nós que estamos aqui somos construtores. Por quê? Estamos edificando alguma coisa. Ou você está edificando a sua vida pessoal, ou você está edificando uma família, ou você está edificando um negócio, ou você está edificando algum sonho seu, algum projeto seu. Todos nós que estamos aqui estamos construindo algo. E isso é o que nos dá motivação até para viver. Então, Paulo está dizendo o seguinte: só que existe uma construção espiritual por trás daquilo que nós estamos construindo, e essa edificação espiritual é que vai me dar sabedoria para que todas as outras construções da minha vida, elas sejam edificadas da maneira correta. Então ele diz: como sábio construtor, lancei um fundamento, e ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Então o fundamento da espiritualidade, o fundamento da vida não está no homem. O fundamento da igreja não está no homem, ou seja, nós não estamos aqui por causa do homem. Você não está aqui nem mesmo por causa de você. Você está aqui de alguma forma porque o Espírito Santo, ele te inspirou para estar por causa de Cristo. Porém, às vezes, nós ainda não conseguimos compreender essa faceta do Espírito Santo, porque às vezes não temos a compreensão no nosso intelecto disso. Mas se o Espírito Santo trabalhou em nós para nos trazer até aqui, é porque existe uma causa. A causa é que o fundamento já foi posto e nós precisamos compreender que o fundamento da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa casa, de todas as coisas que nós estamos envolvidos, já foi posto. E ele se chama Jesus. Não são os seus problemas, não são as circunstâncias que você está passando, não são os seus projetos. Você não está vindo aqui para poder Deus potencializar seu projeto, ou te salvar de alguma situação, ou te curar de alguma enfermidade, não. Tudo isso passa pelo momento em que você descobre que existe um fundamento, e que esse fundamento é Cristo. Não existe outra motivação pela qual nós estamos aqui. E isso nós vamos descobrindo. É claro que no início você vem por um monte de situação. Você vem à igreja porque alguém está doente. Você vem à igreja porque alguém te convidou. Porém, no decorrer do tempo, você vai descobrindo realmente por que você está aqui. Você está aqui exclusivamente porque alguém morreu por você. Porque alguém te amou antes da fundação do mundo. E Paulo está lançando isso. Aí, Jesus ele fala sobre isso também, sobre o fundamento, lá em Mateus, capítulo número 7. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus ele está falando sobre construirmos com relação a toda a nossa vida debaixo do fundamento correto. E ele fala que isso é construir na rocha, querido.
E isso é muito importante para nós, porque às vezes nós somos abalados, a nossa vida ela se torna muito frágil, quando nós não estamos edificando sobre Cristo, quando nós edificamos a nossa vida sobre os nossos desejos, quando nós edificamos a vida em cima da nossa força, em cima daquilo que nós conseguimos fazer, ou esperando por outras pessoas, isso tudo, quando vem a tempestade, a nossa casa é como se tivesse sido construída sobre areia, porque não existe nenhum fundamento sólido nesse mundo que não seja Cristo, a rocha de Deus. Porque construir em Cristo é construir na rocha. Então, Paulo, ele lança esse fundamento, e aí eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo de número 5. E esse é um grande desafio. Versículo de número 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quem aqui crê que Cristo morreu por você? Você crê? Todos creem? Amém? Amém. Aí ele diz assim: ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, a partir do momento que você crê que Cristo morreu por você, você precisa crer que Ele morreu para que você não viva para você mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu creio, ou seja, se eu acessei Cristo por meio da fé, se eu creio nesse Cristo e nessa obra, que os dois são a mesma coisa, Cristo e sua obra são inseparáveis, se eu creio em Cristo, eu creio na sua obra, e isso me trouxe a salvação, eu preciso agora ter uma maneira de vida, um estilo de vida diferente. Que estilo de vida é esse? É esse. Eu não posso viver mais para mim mesmo. Amém? Repita comigo assim: eu não posso, se eu fui salvo, viver para mim mesmo. E o interessante é que quando nós falamos isso, né, eu não gosto muito de fazer isso também, mas quando nós fazemos isso, nós estamos liberando declarações espirituais. Então nós estamos aqui diante de Deus, declarando que sim, cremos na obra que Cristo fez. Segundo, nós não queremos viver para nós mesmos. Amém? Então isso que nós estamos dizendo. Aí vamos lá, Paulo continua falando o seguinte: assim, versículo 16, que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não podemos conhecer desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Paulo lança uma doutrina. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, uma igreja que talvez haviam pessoas que conheceram, que foram contemporâneas de Jesus. E talvez essas pessoas que foram contemporâneas de Jesus tinham um conhecimento de Jesus segundo a carne. Ou seja, na mente deles, o Jesus que eles estavam servindo ainda não era o Cristo no Espírito, mas era aquele Jesus que eles haviam visto, o filho de José e o filho de Maria. E Paulo está dizendo a vocês, ele morreu por vocês, vocês agora precisam viver para ele. Porém, a visão que vocês têm dele precisa mudar. Porque agora vocês não podem mais conhecê-lo da mesma forma como vocês conheceram ele antes. Porque antes vocês ouviram falar que ele era filho de José e de Maria. Antes vocês ouviram falar do estereótipo que ele tinha. Porém, agora vocês precisam ter um novo conhecimento de quem Cristo é. E esse novo conhecimento de quem Cristo é não pode ser por meio daquilo que os meus olhos veem. Não pode ser por causa daquilo que os meus ouvidos ouvem. Não pode ser por causa daquilo que eu consigo tocar. Mas esse conhecimento de quem Cristo é precisa vir pelo Espírito.
Espírito. Sabe por quê? Porque eu e você agora, querido, só podemos andar com Deus por meio do Espírito. Não existe uma outra forma. E Paulo, dessa forma, está desafiando os crentes da igreja de Corinto a mudarem o seu olhar, a mudarem a sua percepção, a mudarem a sua ótica, a deixarem de viver a vida por meio das coisas perceptíveis aos olhos humanos, perceptíveis às emoções humanas, e começar a andar pela fé, a fé que crê naquilo que está escrito, a fé que é capaz de tornar a nossa vida inabalável, a fé que é capaz de fazer nós acessarmos realidades eternas aqui e agora, porque Jesus disse: gente, a eternidade não é você morrer para depois ir para o céu, mas a eternidade é essa, que vocês conheçam a Deus agora mesmo, e aquele a quem Ele enviou, Cristo, agora mesmo. Ou seja, o Pai agora está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem no Espírito e que adorem Ele em verdade. Isso é desafiador. Por quê? Porque sempre a nossa fé está baseada naquilo que nós conseguimos ver. A nossa fé está baseada naquilo que nós conseguimos tocar. A nossa fé está baseada naquilo que nós conseguimos experimentar. E Paulo está desafiando a gente a ir mais fundo. Ele está desafiando a conhecermos Cristo não mais culturalmente, não mais segundo aquilo que nos falaram dele, mas ele está nos estimulando a conhecermos Cristo no Espírito. E como isso é possível? Antes de eu falar sobre isso, como que eu posso saber se eu ainda conheço Cristo segundo a carne? Nós somos um país católico. Esse país ele foi edificado pelos portugueses. Nós recebemos a cultura da Igreja Católica. E na cultura da Igreja Católica, cujo eu e você fomos ensinados, nós aprendemos sobre um Jesus. Se eu fizer uma dinâmica aqui, que eu já fiz em muitos lugares, não quero fazer aqui hoje, mas se eu pedir a você para você fechar o seu olho e pensar sobre Jesus, sabe quem é? Qual vai ser a primeira figura que vai aparecer na sua mente? Um rosto branco, olho azul e cabelo amarelo. E uma barba ruiva. Você pode fazer em casa, você pode fazer outro dia. Mas eu te desafio, fecha o seu olho e pensa sobre ele para você ver se a primeira imagem que aparece na sua mente não é esse Jesus que foi nos ensinado por meio da cultura. Ou seja, a cultura ela tem uma grande influência na nossa percepção sobre quem Cristo é. E é isso que Paulo está combatendo. Ele está dizendo: vocês não podem conhecer o Cristo cultural. Vocês não podem conhecer o Cristo segundo a carne, segundo o conhecimento humano. Não é esse. Deixa eu te falar, quem te salvou não necessariamente foi o judeu que fez os milagres, querido. Quando Jesus estava antes da cruz, ele não salvou ninguém no sentido de levar essas pessoas para o céu. Ele curou. Quando a palavra diz que Jesus salvou alguém, a palavra salvação ali é sozo, é cura. Ele estava curando uma pessoa e dizia ainda assim, ó: vá, a tua fé te salvou, porém não peque mais. Ou seja, era uma salvação no sentido de cura. E se aquela pessoa pecasse, ela podia ficar doente de novo. Antes da cruz, ele não salva ninguém no sentido de levar essas pessoas para a eternidade. Mas ele estava curando toda a possibilidade daquela pessoa estar em pecado e ficar livre de enfermidades, até que elas não cometessem nenhum pecado. Agora, o Jesus que salva e que toca, que transforma a nossa vida, é o Jesus dos 3 dias, querido. Esses 3 dias são mais poderosos do que todos os 30 anos que ele viveu, multiplicando pães, ressuscitando mortos, curando cegos. Porque os 3 dias falam da sua obra. Nesses 3 dias, sabe o que ele fez? Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele perdoou as nossas dívidas. Nesses 3 dias, ele nos tornou justos. Nesses 3 dias, ele promoveu santificação. Nesses 3 dias, ele nos elegeu como filhos amados. Nesses 3 dias, ele deixou de ser o único filho de Deus para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. São os 3 dias mais poderosos.
E às vezes tudo que nós conhecemos de Jesus é sobre as histórias, sobre o que ele fez durante 30 anos. Então Paulo está dizendo, gente, vocês agora precisam dar um upgrade, uma atualizada na fé de vocês. Porque vocês estão levando em consideração os 30 anos. Vocês têm o conhecimento do Cristo daqueles 30 anos, do Cristo histórico. Mas vocês precisam dar um passo agora e serem desafiados a conhecer Jesus no Espírito. Porque vocês são nova criatura e as coisas velhas e tudo se fez, mas o novo desafia. Porque conhecer Jesus, segundo o Espírito, vai exigir que eu leia mais as Escrituras. Vai exigir que eu tenha um tempo maior de oração. Vai exigir que eu congregue mais. Vai exigir que eu morra mais para mim mesmo. Vai exigir que eu, a cada dia, me submeta mais e mais a Ele pelo Espírito. E isso é um desafio, porque o conhecimento de Cristo é que nos faz provar e desfrutar da obra completa que Ele fez. Quanto mais o conhecemos, mais nós vamos desfrutar daquilo que Ele fez. Porque é impossível você conhecer quem Ele é sem desfrutar daquilo que Ele fez. Então Cristo não quer apenas que você conheça quem Ele é, que você saiba das histórias que Ele fez, mas Ele quer que você o prove. Ele disse, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas eu sou o pão que dou vida. Vocês precisam comer de mim, porque quem se come de mim tem a vida eterna. Os pais comeram do milagre. Os pais provaram de coisas espetaculares. Porém, todos eles morreram. Mas quem come de Cristo tem a vida eterna. Tem um conhecimento espiritual disponível para todos nós que estamos aqui. Que não é o conhecimento do Jesus que tem o cabelo loiro e o olho azul e a barba colorida. Não. É um Cristo no Espírito. A primeira vez que alguém vê Cristo no Espírito é Pedro. Em Mateus 16, eu já falei sobre isso, eu falo sobre isso diversas vezes. Em Mateus 16, Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. Porque a multidão estava dizendo que Jesus, ele era Elias, ele era Jeremias, ele era João Batista. Ou seja, a multidão não conseguiu, mesmo por meio das obras que ele fez, conseguir compreender quem ele é. Ou seja, as obras de Jesus talvez não revelem necessariamente quem ele é, porque as obras muitas das vezes revelam o exterior, porém existe algo interior que só pelo Espírito você pode conhecer. Aquela multidão provou da multiplicação dos pães, provou dos milagres, viram os 10 leprosos serem curados, viu a festa em Canaã, Jesus multiplicou vinho, viu tantas coisas milagrosas, mas na hora que os discípulos perguntaram, quem vocês acham que Jesus é? Sabe o que a multidão diz? Ele é Elias. Sabe por quê? Porque olharam para Jesus e de alguma forma olharam pelo estereótipo e compararam Jesus com Elias. E disseram, olha, ele é Elias, porque ele parece com Elias. Ou alguns disseram, ele parece com Jeremias, o estereótipo dele, o que está fora parece muito com as estátuas aí em honra a Jeremias, ele é Jeremias. Ele parece com João Batista, disseram que Jesus era João Batista, por quê? João Batista era primo de Jesus, então os estereótipos se pareciam. E aí Jesus diz assim para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A multidão está me confundindo com os profetas. A multidão não tem discernimento sobre quem eu sou. E vocês? Vocês que estão perto, que comem comigo, que estão todos os dias congregando, que estão adorando até o meu nome. Fala aí para mim, o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta impetuoso, como sempre diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, uau! Isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai.
Ou seja, o conhecimento de quem Cristo não vem por meio de um livro, o conhecimento de quem Cristo não vem por meio de alguém falar para você, o conhecimento de quem Cristo vem por meio do Espírito do Pai. Somente o Espírito do Pai é que pode revelar para você quem Ele é, e nisso reside o Evangelho, em Cristo se revelar para nós, para que nós possamos alcançar todas as bênçãos que estão no conhecimento dEle. Depois que Pedro fala sobre quem Jesus era, Jesus ele dá para Pedro uma missão. Jesus diz assim: sobre essa revelação, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Qual é a revelação? Qual é o fundamento da igreja? Cristo. E Pedro vai dizer quem ele é, porque Pedro poderia olhar com uma multidão e dizer: tu és Elias, tu és Jeremias, tu és algum dos profetas. Mas não, sabe o que Pedro faz? Pedro olha para além do estereótipo. Pedro olha para além daquilo que está na carne. Sabe qual é o grande problema que existe nas nossas igrejas? Um grande problema que afasta pessoas das comunidades de fé: relacionamento. A maioria das pessoas saem das congregações por conta de relacionamento. Outras saem por causa de visão. São dois tipos de pessoas. Uma sai por causa de visão teológica, outra sai por causa de relacionamento. Mas a maioria sai por causa de relacionamento. Por quê? Porque sempre nós estamos comparando as pessoas umas com as outras. Sempre estamos colocando a nossa confiança em homens. Sempre estamos tentando olhar para coisas que nos agradam nas pessoas ou em afinidades pessoais e humanas. E aí sempre vem a frustração, porque talvez nunca ninguém seja tão bom como você. E aí nós acabamos nos frustrando e saímos das comunidades de fé. Isso acontece, né? Muito lá em Cabo Frio, aqui isso não acontece. Mas Paulo está ensinando aqui uma forma saudável de nós nos mantermos fiéis numa comunidade, querido. Como? Não conhecendo mais ninguém segundo a carne. Porque a partir do momento que eu tiver uma visão espiritual e que eu começar a conhecer um irmão, não pelo estereótipo, não pelos seus defeitos, não pelo seu temperamento, mas por aquilo que ele carrega no espírito, eu vou poder honrar um profeta na qualidade de profeta e eu vou beber daquilo que ele tem, querido. Ainda que aquela pessoa ainda não esteja formada, ainda que aquela pessoa ainda não esteja desenvolvida, mas eu não vou tratá-la segundo aquilo que ela aparenta no momento, porque foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele não tratou Pedro como Pedro, ele não tratou João como João, ele não tratou Judas como Judas, mas ele estava vendo aquilo que estava dentro. E aí ele honrou. Aquele que honra o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E essa é uma forma de nós sermos abençoados. Não é julgar as pessoas por aquilo que elas são no momento, mas conseguir enxergá-las e pastorear o tesouro que está dentro delas. Porque dentro de cada um que se encontra aqui existe um tesouro, querido, que numa hora vai vir para fora. Mas por enquanto está aí dentro. E nós, enquanto igreja que pastoreia ministérios, igreja que pastoreia potenciais, igreja que pastoreia encargos, a nossa função é não olhar ninguém segundo a carne. Porque Pedro foi o cara que mais deu trabalho para Jesus. Mas foi aquele também que no início mais ganhou vidas para Jesus. Pedro negou Jesus. Que vergonha você ter um livro escrito que você negou Jesus, imagina. Muitos não iriam suportar. Mas ele consegue vencer isso, porque lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito desceu sobre as pessoas, 120 pessoas que estavam reunidas orando por aquilo que Jesus disse. Elas não estavam orando por seus projetos, estavam orando por aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Que iria derramar o Espírito, o Consolador. Eles deveriam ficar orando. Eles ficaram orando 10 dias sobre o que Jesus havia dito. E aí o Espírito soprou sobre 120 discípulos. A multidão que estava na festa da Páscoa, do Pentecoste, quer dizer, olharam para aqueles 120 discípulos e disseram assim: esses caras estão todos bêbados, está todo mundo chapado. Aí Pedro sai do meio dos 120 e diz assim: gente,
Esse pessoal que está aqui, 120 pessoas, eles não estão bêbados, mas isso daí é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, lá no Antigo Testamento alguém profetizou sobre aquilo que iria acontecer nesses dias. Ou seja, aquele Pedro que havia negado a Jesus dias antes, agora ele estava tendo a compreensão daquilo que Jesus havia dito para eles. E ele se apropria de uma palavra do Velho Testamento e diz assim: gente, hoje está cumprida essa palavra, ou o que foi dito pelo profeta Joel, que ele iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens iriam profetizar, os vossos velhos iriam sonhar, os vossos filhos. Ele se apropria de algo que ele viu depois de ter errado. E ali surge talvez uma das maiores figuras proféticas do primeiro século. Depois de primeiro século não. Depois de 34 anos de vida de Cristo, 34º século, ele surge como um dos maiores profetas do Novo Testamento, compreendendo aquilo que Jesus havia dito. Porque agora, ele não está vendo mais segundo a carne. Agora, o povo que estava lá na festa do Pentecoste, todos eles religiosos, iam frequentar as sinagogas, sabe como é que eles viram aquilo que estava acontecendo? Viram pelos olhos da carne. Eles disseram, sabe o quê? Eles estão todos embriagados. E eles também eram crentes, eles também iam na igreja, não eram religiões diferentes, mas aquela multidão que estava ali para celebrar o Pentecoste, uma festa sagrada, eles olharam para aqueles que estavam recebendo o Espírito e disseram, sabe o quê? Eles estão bêbados. Ou seja, não tiveram discernimento porque olharam para fora e não para dentro. Mas Pedro olhou aquilo que estava acontecendo em essência. A substância daquilo que estava movendo aquela realidade. Nós precisamos ser capazes de enxergar a substância, não o estereótipo, não aquilo que está acontecendo exteriormente, mas a substância das coisas. Porque a substância das coisas é que fazem com que essas coisas sejam reais no espírito. Porque nós não dependemos de aprovação humana para fazermos nada. Não dependemos de aprovação humana para poder seguirmos aquilo que Deus está falando. Porque a aprovação humana não é nada. Porque o humano pode aprovar coisas por meio daquilo que os seus olhos veem. Agora Deus, ele aprova quando pessoas estão andando na substância, estão andando em essência. Sabe de uma coisa? Sabe por que a arca de Noé teve o efeito que teve? Porque a arca de Noé foi construída pela fé. O que sustentou a arca não foi a madeira. O que sustentou a arca foi a fé de Noé. A substância que está por detrás da arca. Em toda a Bíblia existe uma substância por detrás daquilo que está escrito. Eu vou falar um monte de coisa aqui, mas quem for esperto vai pegar a substância. Vamos ampliar espiritualmente aquilo que os apóstolos viram acerca de Cristo no Espírito, para que a gente tenha um princípio, para que a gente possa andar sobre esse princípio espiritualmente. Primeiro que vê Jesus no Espírito é Pedro. Ele diz duas coisas. Diz que Yeshua, ele era o Messias. A palavra Cristo é Messias, ou seja, ungido de Deus. O que era ungido de Deus? Esse termo surgiu quando Deus chamou Samuel e disse para Samuel ungir o rei chamado Saul. Quando Samuel sai com o chifre e ele vai ungir o primeiro rei de Israel chamado Saul, essa palavra é ungido. Saul era o ungido de Deus. O primeiro rei surge nessa situação. Então, quem era Saul? O ungido de Deus. Quem era o ungido de Deus? Os reis que foram chamados por Deus para governar a nação que era de Deus. Então, o conceito do nome Cristo tem tudo a ver com ungido, tem tudo a ver com um rei que foi chamado por Deus para fazer uma tarefa específica que era de governar o povo que era dele mesmo. Então daí surge a palavra ungido. Então vem muitos ungidos, veio Davi, veio Salomão, vieram vários ungidos. Só que Deus promete que iria levantar um rei ungido por Deus, e esse rei iria libertar Israel dos seus opressores. E depois de muitos anos,
As profecias começam a se inclinar para um tempo em que Deus iria levantar o seu ungido. Os magos lá, você vai ver aqueles reis que vão até aonde Jesus havia nascido, eles vão presentear o ungido de Deus, eles vão presenciar o rei. A palavra Cristo não é outra senão ungido. Que é ungido? O rei. Então Pedro, quando olha para Jesus, ele não vê o carpinteiro, porque quando Jesus estava curando as pessoas, sabe o que diziam? Esse daí não é o carpinteiro, o filho de José? Mas quando Pedro olha para Jesus, ele não vê o carpinteiro, mas a primeira coisa que Pedro vê é o Messias, é o rei prometido por todas as escrituras dos profetas, é o rei que Deus disse que iria levantar segundo o trono de Davi, da casa de Davi. Quando Pedro olha para Jesus, ele vê não um judeu de 33 anos apenas, mas aquele que sobre ele estava a unção de Deus para libertar Israel dos seus inimigos. E esse rei, na cruz do Calvário, ele deixou de ser rei somente de Israel para se tornar rei de toda nação, de toda tribo, de toda raça, de toda etnia, o rei dos céus, o rei da terra, o rei do meu coração, o rei do seu coração. Foi isso que ele viu pelo Espírito. Ele não viu o judeu de 33 anos, ele não olhou pela carne, ele olhou o que estava dentro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem você é aí dentro? Porque se até agora vocês conheceram uns aos outros segundo a carne, vocês não devem conhecer mais. Se vocês conheceram Cristo segundo a carne, agora vocês não devem conhecer mais. Sabe por quê? Porque vocês são nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Melhor mês para largar o velho é hoje. É dezembro, né? Sai todo velho em nome de Jesus. Só não vale para marido e para esposa, né? Esses não são velhos, são eternos, irmão. Ser eterno não é ser velho, é ser atual. Só que Pedro não para por aí. A primeira parte da revelação é que ele diz que Yeshua, Jesus, dentro dele estava o rei de Israel. Mas ele diz também que esse rei não é só rei, não é só Cristo, não é só ungido. Mas esse Cristo também era o Filho de Deus. Até então ninguém jamais havia dito isso, mesmo porque isso era uma heresia, querido. Porque se alguém naquela geração dissesse que Deus tinha filho, sabe o que a pessoa estava dizendo? Que eram dois deuses. E isso era um pecado. Porque os judeus eram monoteístas, ou seja, só é possível ter um Deus. Então, se Deus tem filho, Deus reproduz a sua essência. Logo, se ele tem filho, o filho de Deus também é Deus. E aí surge o quê? Dois deuses. Então, na cabeça deles era inadmissível alguém dizer que existiam dois deuses. Já era inadmissível eles aceitarem que havia um rei. Por quê? Quando as profecias começaram a anunciar que o rei de Israel havia nascido, sabe o que Herodes fez? Mandou matar todos os meninos primogênitos. Aí imagina, agora Pedro, ele diz, o rei de Israel está aqui. São 30 anos achando de engano, Herodes achando que havia matado o rei de Israel, e agora o rei de Israel está vivinho ali em Cesaré de Filipe. Ou seja, meu amigo, ainda que as trevas se levantem e tentam fazer um plano contra a sua vida, você está guardado pelo Eterno, você está guardado pelo desenho divino, você está guardado pela providência de Deus. Eu tenho uma certeza, ninguém morre se Deus não permitir. Eu já fui, do Bang Bang, lá no Rio. E uma coisa que eu ficava tentando entender na minha época era o seguinte: tinha um cara que tomou 18 tiros, o cara era uma praga, tomou 18 tiros e não morreu.
Aí o outro tomou uma bala perdida, morreu. Já viu isso? O cara, meu irmão, ele mata 50 pessoas e ele vive 90 anos. Aí uma criança, às vezes, é atropelada por um carro e morre. Não parece loucura isso? Parece não é para nossa compreensão. Sabe por quê? Porque nós consideramos as coisas justas e injustas segundo a nossa percepção. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Romanos 1? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós, por mais que sejamos bons no nosso olhar, nós merecemos a condenação e a morte. Agora, sabe o que acontece? A vida está nas mãos dele. Ninguém desce à sepultura se não for por meio dele. Ninguém. Porque o diabo, ele não tem a chave do inferno, querido. O diabo não criou o inferno, eu já falei sobre isso aqui. Ele não tem esse poder, o diabo não cria nada porque ele é um ser criado. Somente quem não foi criado é que é capaz de criar alguma coisa do nada. Não entendeu, né? Entendeu? Então o diabo é um ser criado. Quem foi criado não consegue criar nada. Então o diabo não pode dizer que haja luz e houve luz. Você já viu isso na Bíblia? O diabo dizer haja luz e houve luz. O que o diabo faz? Ele se apropria daquilo que já existe. Porque ele é um ser criado. Nenhum ser criado pode criar alguma coisa. Somente quem nunca foi criado é que pode criar do nada alguma coisa. Porque a palavra criar é a palavra no hebraico bará. Toda vez que Deus cria do nada. Ou seja, Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. Ele cria do nada. Ah, mas quando Deus criou o mundo, Ele criou a partir daquilo que existe. Sim, é uma recriação. Deus dá vida a algo que pode estar em caos. Então talvez você esteja aqui, meu irmão, o caos é a matéria-prima que Deus trabalha para gerar nova todas as coisas. Então, se tua vida está um caos, sabe de uma coisa, você está no lugar certo, porque o Espírito está pairando sobre a sua vida agora, e Ele pode dizer, haja luz, e organizar tudo que está desorganizado dentro de você. Mas vamos lá, Pedro, ele consegue ver, olha a percepção de Pedro, foi o primeiro que conseguiu entender que Jesus não era apenas o judeu de 33 anos, mas que Jesus, dentro dele, estava o rei de toda a terra, e o Filho de Deus. Até então ninguém sabia que Jesus era Filho de Deus, querido. Ninguém. Os profetas, você não vai ver em nenhum lugar das Escrituras, os profetas do Velho Testamento dizendo que Jesus era Filho de Deus. Sabe o que eles diziam? Ali está o Filho do Homem. O Filho do Homem, eu vejo o Filho do Homem. Isaías vai falar muito sobre isso. Eu vejo o Filho do Homem assentado num trono dentro de um templo. O que Isaías vê? Isaías vê Jesus dentro de um templo que está no céu, porque dentro do céu tem um templo, ou tinha. Porque a Bíblia diz que Moisés, ele fez conforme aquilo que ele viu no céu. Então Moisés, quando ele faz um tabernáculo, é porque ele copia do modelo que Deus tem lá no céu. E nesse modelo de um tabernáculo que tem no céu, Isaías diz que lá tem um trono, e Yeshua estava sentado nesse trono. Porém, Isaías ainda não conhecia, não tinha conhecimento de quem era esse Filho do Homem. Então ele dizia assim, lá está o Filho do Homem, se você for ler. Isaías são 66 livros só falando sobre Jesus. Então você quer conhecer Jesus do Velho Testamento? Lê Isaías, 66 livros inspirados por Deus, só falando de Jesus. É a cristologia do Velho Testamento. E lá, Isaías diz, ali está o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Mas ele não conseguia discernir quem era o Filho do Homem. Ele não sabia que o Filho do Homem era o Filho de Deus. Sabe por quê? Efésios 3 vai explicar. Porque Deus, Ele decidiu
guardar. Paulo vai dizer assim: o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, agora é que me foi revelado. Ou seja, os profetas do Velho Testamento, eles não tinham a compreensão de quem era Jesus, mas eles viam Jesus. Agora, por que eles não tinham a compreensão? Porque Deus estava guardando esse mistério para ser revelado para você, para ser revelado para a tua casa, para ser revelado para a sua vida. Você está numa geração em que Cristo está se dando a conhecer, Cristo está se deixando ser conhecido, meu querido. Isso é um privilégio, porque Isaías não teve esse privilégio, Moisés não teve esse privilégio, os profetas não tiveram esse privilégio, Davi não teve esse privilégio, ninguém teve esse privilégio, porque ele guardou esse privilégio para mim e para você. Hoje o mistério foi revelado. Pedro, o primeiro apóstolo, daqueles que andou com Jesus, ele vê que Jesus não era só o judeu de 33 anos, mas que dentro dele estava o rei e o Filho de Deus. Agora vamos olhar o que Paulo vê pelo Espírito. Isso está escrito, que Pedro vê pelo Espírito. Agora vamos ver o que Paulo vê no Espírito sobre Jesus. Vamos lá, Colossenses 1. Colossenses 1. Versículo de número 15. Colossenses 1, 15. Diz aqui, ele é o quê? A primeira coisa que Paulo está dizendo é que existe um Deus que não consegue se ver. Então ele está dizendo, existe um Deus que nós não conseguimos ver. Porém, Cristo, ele é a imagem de um Deus que nós não conseguimos ver. Então olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Jesus não era só o judeu de 33 anos, mas que Jesus é a própria imagem de um Deus que jamais alguém vai ver. Ele é a imagem de Deus. Ou seja, quantos querem ver o Pai? Amém? Olha o que Jesus diz para Filipe. Filipe diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Aí sabe o que Jesus diz para Filipe? Meu querido, você está tanto tempo comigo e você ainda quer ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem de um Deus que não consegue ver, porque esse Deus é invisível, mas nós conseguimos ver pela fé esse Deus por meio de Cristo. Amém? Então até aqui estamos ampliando, amém, irmãos? Estamos ampliando a compreensão de quem Cristo é, sim ou não? Para alguns. Ok, vamos lá. O primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele para... Quem sabe o que está escrito em Gênesis 1? Bota aqui, Gênesis 1. Gênesis 1. Vamos lá comigo. No princípio... Agora volta para mim o texto anterior. No princípio Deus criou os céus e a... Tá. Quem criou? Deus. Volta lá para outro texto. Colossenses 1, verso 15. Próximo, 16. Nele foram criadas todas as... nos céus e na... Ok, agora abra comigo João. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Você já leu Gênesis, que no princípio Deus criou. Agora João. João 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era próximo.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Próximo. Todas as coisas foram feitas através, e sem ele, nada do que existe teria. Aí eu te pergunto, quem criou todas as coisas? Qual Deus? Porque Moisés, ele diz o seguinte: no princípio Deus criou. Porém, sabe o que João diz? Que no princípio era Jesus, a palavra. E todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra. Essa palavra, por meio dela foi criado aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Sabe de uma coisa? O Deus que criou todas as coisas se chama Jesus, querido. Sabe o que João e Paulo estão vendo? João e Paulo estão vendo o Criador de todas as coisas, e o Criador de todas as coisas se chama Jesus Cristo. Sabe o que Isaías vai falar dele? Isaías vai falar dele, sabe o quê? Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da... Ué, Isaías só fala sobre Jesus. E sabe o que Isaías está dizendo? Que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Imagina, a eternidade teve um início. A eternidade se iniciou por meio de Cristo. Cristo um dia estava dentro de Deus. Eles eram uma unidade perfeita. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu dar o seu Filho. Cristo saiu de dentro do Pai. E sabe o que ele fez? Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou a eternidade. Ele veio morar dentro da eternidade. Ele criou o céu, criou a terra. Ele criou o homem, a sua imagem e a sua... Sabe de quem o homem era a imagem e semelhança? De Cristo, querido. Porque ele criou todas as coisas. Por isso que quando Isaías olhava para a eternidade, sabe quem Isaías via? Um homem, o Filho do homem, que é o Filho de Deus, que é a palavra. Esse Filho do homem, que é o Filho de Deus, que é a palavra, que estava com Deus antes de todas as coisas, foi ele que criou o céu, que criou a terra, que criou as coisas que estão em cima, que criou as coisas que estão embaixo, que disse para o homem que o homem iria governar sobre todas as coisas, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que nós precisamos chegar à imagem de quem? Nos tornarmos a imagem do Pai? Não. Sabe aonde nós precisamos chegar? A imagem do Filho. Esse é o propósito da minha vida, da sua vida. É chegar à imagem de Cristo. Porque Ele nos criou e Ele nos restaurou. João olha para dentro de quem é Jesus. João escreve essa carta, alguns dizem 90 anos. 90 anos da era cristã, ou seja, 60 anos depois que Jesus havia sido assunto aos céus. João, ele escreve a sua carta. E essa carta, João é o Gênesis de Gênesis. Se você quer entender Gênesis 1 e 2, você vai para João. Porque João é Gênesis de Gênesis. Porque antes de Moisés, João consegue enxergar antes de Moisés. Moisés viu um princípio. João vê antes do princípio. Por quê? Porque para Moisés, Cristo ainda não havia sido revelado. Mas para João, Cristo já havia sido revelado. Então João, ele enxerga além de Moisés. Porque ele vê antes do princípio. Ele vê antes da criação. E ele diz, antes da criação, Cristo era. A palavra existia antes da criação. É isso que João vê. E ele passa para a igreja. Ele começa a dizer, gente, vocês estão dizendo que Jesus era só um profeta. Vocês estão dizendo que Jesus era só alguém que andou no nosso meio, que fez alguns milagres. Vocês estão dizendo que ele é só um humano. Não, gente. Deixa eu falar para vocês, antes dele se tornar um humano, ele já era Deus. E sabe qual foi para mim a maior obra de Cristo? Filipenses vai falar que ele abriu mão, ele não usurpou ser igual a Deus.
Mas sabe o que ele fez? Num determinado momento da história, há 2000 anos atrás, esse Deus que criou todas as coisas, ele decidiu abrir mão da sua consciência e entrar no ventre de uma mulher como um feto. Cristo, segundo Paulo, é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E a sabedoria de Deus e o poder de Deus abriu mão da sua consciência e se tornou um feto. Como feto, ele não tinha conhecimento, ou ele abriu mão desse conhecimento para ser uma criança comum. Não quer dizer que ele não tinha onisciência, claro que ele poderia acessar, mas ele abre mão do conhecimento eterno por causa de você. Ele não começa a morrer na cruz, ele começa a morrer quando ele entra dentro de um ventre de uma mãe. O feto, apesar de sentir, não tem consciência. Ninguém se lembra aqui quando estava dentro do ventre da mãe. Apesar de ser que sente, não tinha consciência. E ele abre mão e passa 9 meses se desenvolvendo como uma criança normal. Quando ele nasce com 9 meses, depois de 9 meses, ele cresce como os nossos filhos crescem. E com os 30 anos, ele compreende o propósito, por meio do Espírito, do porquê ele estava ali, em oração, submetendo a sua vida ao plano eterno do Pai. Porque ele abre mão de ser Deus por causa de você. O Criador de todas as coisas agora está dentro da sua criação. Ele entra dentro de Maria. Maria dá à luz e agora está dentro de um bebê que nasce na Judéia. O Deus eterno está dentro de um bebê que nasce na Judéia. Esse bebê se desenvolve, cresce. Quando chega com 30 anos, esse bebê está em Cesareia de Filipe. E esse bebê que cresceu, que se desenvolveu, pergunta aos discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? O Pai da eternidade está perguntando isso. A palavra está perguntando isso. O que estão dizendo aí que eu sou? Agora você imagina que ultraje as pessoas dizerem que o Deus eterno, que o Pai da eternidade, que o Criador de Adão, ele era Elias. O Criador de eterno era Jeremias, era um homem, ele não era apenas um homem. Ele estava andando como homem para quebrar o poder do pecado que habitava no homem, mas ele é um ser eterno, ele não teve início e ele não vai ter fim, ele é o alfa e o ômega. Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Pedro disse: não, peraí. Eu estou tendo uma visão diferente. Tu és o rei de Israel. Você é o filho de Deus. Jesus: uau, Pedro, isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. Deixa eu te falar uma coisa agora. Tu és Pedro, e sobre essa revelação que você teve sobre quem realmente eu sou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Sabe quando é que as portas do inferno não prevalecem? Quando agora eu não conheço mais Cristo segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que me dá a certeza da edificação na rocha. Porque as portas do inferno não podem mais comprometer a vida daquele que está em Cristo, a vida daquele que entende que Ele é eterno, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o Criador de todas as coisas e o que sustenta todas as coisas. Jamais sua vida vai ser abalada, jamais você vai sair de Cristo se você se aprofundar em conhecer quem Ele é. Porque é Ele que promete, não sou eu. Nós somos homens, mas é Ele que promete. E deixa eu te falar, não existe verdade maior do que essa. Eu desafio alguém a ter a sua vida, meu irmão,
abalada, no sentido de você perder a fé, se você tiver o conhecimento de quem Jesus é. Sabe por que pessoas oscilam na fé? Porque só conhecem a religião. Sabe por que pessoas abandonam as comunidades da fé? Porque não sabem quem Jesus é. Você só sabe aquilo que falaram para você, só sabe da leitura, dos milagres, Jesus fez isso, fez aquilo, mas e quem Ele é em essência, em substância? Isso é o fundamento da nossa fé. Aí Jesus, depois que Pedro tem essa revelação, Jesus chama eles para um lugar particular. Mateus 17. Diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Segura aí. Olha o que acontece. Depois que Pedro, ele olha para dentro de Jesus e vê que Jesus era o rei de Israel, o filho de Deus, sabe o que Jesus faz? Vamos ali comigo, 6 dias depois. Vamos ali comigo. Jesus faz assim, ó. Rasga a carne. Sabe o Clark Kent? Que arranca a roupa e vira o Superman? Jesus faz isso em cima do monte. Ele rasga a carne e fica transfigurado diante deles. Eles, uau, Pedro, eu quero morar nesse lugar. De repente aparece Moisés, querido. Aparece Elias, e aí continua, olha o que acontece. De repente surgiram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pode passar. Expressando-se Pedro, diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Eu vou fazer uma tenda para você, uma para Moisés. O cara amava a presença de Deus. Ele não queria que aquilo terminasse nunca. Continua. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Sabe o que acontece? Jesus está transfigurado, mostrando a sua glória, mostrando quem realmente ele era. Para Pedro, Tiago, João, os mais íntimos. E para Moisés, porque representava toda a lei. E para os profetas, Elias representando todos os profetas. E aí, sabe o que acontece? Deus, a voz dele vem no meio de uma nuvem vem em cima deles. Em cima desse culto, querido, que prefigura o culto da eternidade. Esse culto que estava acontecendo em cima de um monte, a voz do Pai vem sobre eles e diz assim, ei gente, para agora de ouvir Moisés, para agora de ouvir Elias, e começa a ouvir o meu filho. Sabe o que Deus está dizendo? Este daí, o transfigurado, é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Hebreus 1, olha o que diz Hebreus 1. Tiraram Hebreus 1 da minha Bíblia. Meu Deus. Vai aparecer uma hora. Hebreus 1, olha só. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu... O que ele está dizendo, gente? Antigamente Deus falou por meio de Moisés, antigamente Deus falou por meio dos profetas, mas fica ligado, hebreus, fica ligado, povo da aliança, a partir de agora, Deus só fala por meio do seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Porque Ele é o cabeça da igreja. A voz está no cabeça. Os pensamentos estão no cabeça. Tudo que Deus fala hoje, Ele fala por meio de Cristo. Amém? Sabe o que acontece? Jesus, Ele vai para a cruz. Porque dentro dEle está o eterno. Aí sabe o que a cruz faz? A cruz liberta o eterno da carne. A cruz é como
um abridor de lata que tira um milho de dentro da lata. A cruz é aquilo que arranca do homem o tesouro de Deus que está dentro dele. Jesus vai para a cruz e sabe o que acontece? No terceiro dia, o que estava dentro vem para fora. E quando ele vem para fora, um monte de gente se levanta junto com ele. Ou seja, o abridor de lata chegou para arrancar a nova realidade dentro dos seres humanos. Porque sabe o que acontece com a gente, querido? A Bíblia diz em Efésios 2:10 que eu e você somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você nascer, já existia você, que estava em Cristo, e que nasceu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de você nascer, você já existia em Cristo, antes da fundação do mundo. Porém, você vai e nasce, mas você nasce sem o conhecimento de quem Cristo é. E você nasce segundo o Adão, segundo o humano. Você está na carne, andando na carne segundo o humano. Aí num dia você encontra com Cristo. E naquele dia que você encontra com Cristo, sabe o que acontece? O seu verdadeiro eu, que foi criado em Cristo antes da fundação do mundo, começa a habitar o seu corpo. Assim como Cristo, há 2000 anos atrás, o Cristo eterno começou a habitar um corpo humano, assim também o último Adão, a porção de Deus que te criou como uma nova criatura, começou a habitar dentro de você. Ou seja, existem duas naturezas brigando. Tem uma natureza agora dizendo assim: esse cara é chato pra caramba, eu tô doido pra voltar pra casa e comer uma pizza. Isso é normal, eu também sinto isso. Porém, tem uma nova natureza dizendo para você assim: eu vou sair daqui melhor, eu vou sair daqui fortalecido, eu vou sair daqui curado, eu vou sair daqui mais do que vencedor. E nós temos que conviver com isso todos os dias. E sabe quem é que vence? Quem você alimenta.